Amados, a paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos em Cristo Jesus, hoje eu quero falar com você sobre algo muito sério, algo muito especial, né? Algo que talvez você vai se assustar um pouco, né? Vai ficar um pouco espantado. Eu quero falar com você que Deus não existe. Deus não existe. Eu vou falar com você sobre isso neste vídeo hoje. Eu vou mostrar para você por que Deus não existe. Talvez você ainda não parou para pensar que Deus não existe. E este vídeo vai trazer e vai mostrar isso para você. Mas antes de falar com você que Deus não existe, eu quero falar com você para ir do lado direito, no botão vermelho, inscrever, ativar o sininho, compartilhar, tá? Eu também quero falar com você para nos seguir no Instagram, é Pregador Leslie Elmer. Também quero pedir você para deixar o seu like, é muito importante, o seu comentário, tá bom? Eu quero pedir você também para compartilhar com o máximo de pessoas. Faça tudo isso, você vai ajudar muito o nosso canal. Obrigado aos novos inscritos, tá bom? Também quero falar com você, nós estamos deixando um link aqui embaixo, Descomplicando a Teologia. Você pode entrar lá e aprender teologia conosco, tá bom? E aprender teologia, quer saber mais sobre Deus, entra lá no link, tá bom? Vai te ajudar muito. Amados, eu quero falar com você, Deus não existe. Muitas pessoas querem provar a existência de Deus. Muitas pessoas se focam em pensar se Deus existe ou não existe. E nesse vídeo de hoje eu quero apresentar para você, falar com você, mostrar para você por que Deus não existe. Muitas pessoas falam assim, prova que Deus não existe. Provar que Deus existe, nós não temos nenhuma prova existencial, física, né? Deus, nós podemos dizer que ele é como o vento, né? Ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Mas o que eu quero que você entenda é que para nós entendermos Deus, nós precisamos saber que até para pronunciar o tetragrama, a letra de Deus, ela não é um nome certo, não existe um nome que podemos dizer, né? Seria como se fosse um suspirar, né? Toda vez que eu suspiro, toda vez que eu faço isso, é como se eu estivesse pronunciando o nome de Deus. O nome de Deus está ligado a isso, a ar, a suspiro, né? E todas as vezes que até seja qualquer pessoa, ser vivo, faz isso, respira, suspira, está pronunciando a existência de Deus, está provando que Deus é Deus. Então, o que eu quero falar com você é o seguinte, que Deus não existe, Deus é. Deus é. É diferente de existir para ser. Por que que Deus é? Deus é porque o que existe tem que ter um tempo de começo e de fim. Então o que eu quero que você entenda é que Deus não existe por quê? Porque para existir tem que ter um começo. Eu tenho uma existência, eu existo. Por que eu existo? Porque eu nasci num determinado tempo. Eu tenho um tempo que eu nasci. Deus, ele é. Lá em Êxodo 14, no versículo 13 e 14, quando Moisés vai questionar a Deus e vai falar assim com Deus, o que eu vou dizer para eles quando me questionarem quem é o Senhor e quem me enviou? E Deus vai dizer para Moisés assim, diga que eu sou te enviou, né? Jesus também vai dizer isso no Evangelhos, lá nos Evangelhos, eu sou. E várias vezes você vai ver Jesus dizer eu sou, eu sou, eu sou. Por que a palavra eu sou? Por que Deus está dizendo que ele é? Ser é muito diferente de existir. É por isso que nós dizemos que Deus não existe. É por isso que eu quero que você entenda que Deus não existe. Para ter existência, eu tenho que ter um começo, eu tenho que ter um tempo em que eu passei a existir, a partir daquele determinado tempo. E Deus, nós chamamos ele de eterno. Um dos nomes do Senhor é eterno. E um dos nomes de Deus é eterno justamente pelo fato disso. De Deus não existir. De Deus não ter um período de tempo em que ele começou a existir. Deus, ele é desde a eternidade.
Jesus vai dizer assim: antes que houvesse dia, eu sou. E quando ele fala que antes que houvesse dia eu sou, ele está dizendo da eternidade dele. Então Deus não existe, Deus é. Desde o princípio ele é. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Também vai dizer que desde o princípio, sem ele nada do que foi feito existiria. E também vai dizer do Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. O que eu quero que você entenda é que Deus é, desde o princípio ele é, então não existe, Deus não existe. Ele não passa pelo período de tempo de existência. Deus não passa pelo período de tempo em que ele existe. Deus, ele não existe, ele é. Muitas pessoas erram ao tentar provar a existência de Deus. Então, não tem como provar a existência de Deus, porque ele não tem começo. Ele vai dizer: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Então, Deus não tem começo. Então, não existe existência de Deus. Nós não podemos cravar a existência de Deus. Nós não temos um tempo para dizer começou aqui e vai terminar aqui. Não tem começo, não tem fim. Ele é. Ele é desde o princípio, né? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tudo está ligado a ele. Sem ele nada do que existe existiria ou seria feito. Então é por isso que não tem como provar a existência de Deus. Por isso algumas pessoas dizem para nós assim: prova que Deus existe, né? Então provar que Deus existe é só olhar para a natureza, é só olhar para mim, olhar para você, olhar para a criação, olhar para o universo. E todas as vezes que nós olhamos para isso, todas as vezes que nós contemplamos a perfeição de todas essas coisas, nós vemos e presenciamos que tudo isso que existe no universo só pode existir por causa de alguém, de um Deus que criou e formou todas as coisas. Um Deus que é, um Deus que desde o princípio ele é. Então não tem questão de existência. Espero que você entenda o que eu estou dizendo para você. Quando eu limito a existência de alguém, eu estou delimitando um tempo para essa pessoa. E Deus não está preso a tempo. Deus não está preso a esse plano que nós estamos. Então essa é a diferença. Essa é a diferença minha, essa é a diferença sua, a diferença dos seres vivos, a diferença do universo. Porque passou a existir a partir daquele momento. Mas Deus não. Deus ele é. Ele sempre foi e sempre será. Jesus vai dizer assim, a palavra de Deus vai dizer, né, em Hebreus 13:8. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não tem sombra de variação, ele sempre será, ele sempre é. Deus é, ele não existe. Então, que você entenda hoje que não existe Deus. Deus não existe, ele é. E se ele é, não tem como determinar um tempo, um período para ele. Ele é Deus, ele sempre será Deus e ele sempre é Deus. Então, que você entenda hoje que não tem como limitar a existência de Deus. Deus não está preso a essas coisas que nós estamos. E por isso você hoje precisa entender que ele é o grande eu sou. E quando ele diz que ele é isso que nós precisamos entender. Tá ok? Entenda hoje, Deus é. E toda vez que você entende que Deus é, você compreende que Deus não existe, ele é. Tá ok? Deus não existe, Deus é. Ele é Deus, ele é. E quando ele diz para Moisés, eu sou, me enviou, ele está dizendo, eu, Deus, sou. Não tem como falar sobre existência de um Deus que é. Tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa aqui no comentário. Falou com você, esclareceu algumas coisas para você, deixa aqui no comentário.
Também quero pedir você compartilhe, se inscreva, ative o sininho, comente, deixe o seu like, tá bom? Se torne membro do nosso canal também, tá bom? Nos ajude se tornando membro aí, você pode fazer isso, tá ok? Então, quero terminar dizendo para você que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto, que ele tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Deus te abençoe, hoje e sempre, em nome de Jesus.